Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está passando pelo seguinte problema. Ao acessar o seu site apenas em iPhones e começar a rolar a página, ela em algum momento inesperadamente vai começar a recarregar sozinha. Isso vai se repetir algumas vezes até que a página vai ficar totalmente em branco exibindo a seguinte mensagem: um problema ocorreu repetidamente na sua página. E esse problema ainda é mais crítico no navegador padrão do Instagram, onde essa mensagem nem aparece, só aparece a seguinte tela em branco, sem nenhuma mensagem inserida, deixando assim nenhuma coordenada para o usuário saber como voltar a ter acesso ao conteúdo da sua página. Agora, se você clicou nesse vídeo mais por curiosidade, eu sinto lhe informar, mas pode ser que a sua página tenha esse mesmo problema e você nem saiba. Mas fica tranquilo, não é motivo para se desesperar, vamos entender o que causa esse problema e como evitar ele no seu site. Sempre que a gente esbarra em um problema novo, é sempre um grande desafio, mas no final das contas é sempre um novo aprendizado, então isso acaba sendo positivo para a gente com o passar do tempo, conforme a gente vai lidando com outros problemas no futuro e já lembrando de situações que a gente já passou, isso de certa forma é um ponto positivo. Mas esse problema especificamente eu confesso que foi bem difícil de resolver. Pelo seguinte motivo, o meu protocolo padrão para resolução de problema em qualquer site geralmente segue um padrão muito específico. Eu duplico a página e nessa página duplicada eu vou apagando seção por seção, até que vai chegar um determinado momento onde alguma seção que eu apagar vai fazer com que o problema suma. Então eu consigo ir diretamente nessa seção para poder investigar qual é a causa. Isso majoritariamente em algumas situações onde alguma propriedade CSS não funciona corretamente por conflito em alguma outra parte do site, ou algum código JavaScript também pode ter algum conflito, mas esse problema especificamente não parecia ser algo diretamente ligado a um problema na página. Era um comportamento específico do próprio navegador ao lidar com a minha página. Então era algo um pouco mais difícil de se resolver. E ainda assim, para se intensificar um pouco mais, haviam situações onde, por exemplo, eu apagava uma parte do site e o problema aparentemente havia sumido. E ao recarregar a página de novo, isso se confirmava, o problema realmente não estava mais acontecendo, mas ao atualizar de novo, em nenhuma ordem de padrão e sem eu ter alterado nada na página, o bug retornava. Então não estava dando para seguir nenhuma linha de raciocínio sobre o que pode estar causando, porque não tinha um padrão de resolução. Depois de vasculhar muito na internet, eu consegui ter acesso a vários outros feedbacks e relatos de outros usuários com esse mesmo problema, até mesmo em comunidades da Apple, porém em grandes partes eram relatos de usuários e não de desenvolvedores web. Então a informação que geralmente estava sendo passada ali pelo suporte da Apple para esses usuários não eram informações muito técnicas e que poderiam ter alguma serventia para nós desenvolvedores aplicarmos alguma prática específica para que esse comportamento não acontecesse nos dispositivos da Apple. Mas depois de vasculhar muito, eu encontrei um fórum onde uma pessoa relatou esse problema e uma pessoa que infelizmente não tem o nome real dela ali, mas o que vale foi o conteúdo que ela publicou, e realmente essa pessoa colocou ali um detalhamento muito completo de todas as possíveis causas para esse problema, e foi através dessa resposta que eu finalmente consegui solucionar. Eu vou deixar o link da resposta desse post nesse fórum aqui na descrição desse vídeo, caso você queira ler um pouco mais atentamente. Está em inglês, mas é possível traduzir sem nenhum problema, tá? Mas de forma resumida, a real causa desse problema é um alto consumo de GPU, a unidade de processamento gráfico do celular. E essa unidade de processamento está diretamente ligada à memória RAM. E para a gente entender isso um pouco melhor, essa GPU, unidade de processamento gráfico, popularmente conhecida também como placa de vídeo, né, que a gente tem no computador, ela também existe aqui no nosso celular e ela é responsável pela renderização do celular em todas as suas aplicações, desde uma renderização ao vivo, como ao jogar um jogo, e também ao acessar a sua página web. Quando a gente acessa uma página web, a gente tem dois tipos de carregamento. O carregamento do DOM, do Document Object Model, que é basicamente a estrutura da página, a estrutura do HTML, do JavaScript, do CSS. Então, toda a estrutura que compõe o seu site é carregada nesse primeiro momento. E é isso que depende da internet, que impacta o tempo de carregamento. A partir do momento que a sua página está carregada, ela está totalmente disponível para ser acessada no dispositivo. Porém, ela ainda não está diretamente renderizada. Conforme você vai descendo a página, scrollando a página, esse processo de renderização é feito ao vivo, a cada seção que você vai scrollando. E esse processo de renderização da sua página é feito através da GPU. E para a GPU funcionar otimizadamente, ela também depende da memória RAM. Mas afinal de contas, o que é essa memória RAM? O dispositivo
móvel tem dois tipos de armazenamento. O armazenamento interno, que é o armazenamento de fato, onde você adquire o celular, que você tem essa informação mais evidente, né? Por exemplo, 128 GB, 256 GB, e esse armazenamento interno é onde vai ser armazenado o sistema operacional, seus aplicativos, suas fotos, todos os arquivos são concentrados no armazenamento interno do dispositivo. Já a memória RAM é uma memória de curto prazo, é o tipo de armazenamento que vai guardar os dados específicos de acordo com o seu uso atual. Então, basicamente, é a memória responsável não só por fazer o sistema do celular rodar, como também para armazenar o multitarefas e ser responsável por armazenar os dados para manter muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo, memorizar aonde esses aplicativos estão abertos, em qual janela e deixar todo o sistema mais fluido. Partindo desse princípio, quando a sua página web é carregada e está sendo renderizada, o uso da GPU é atrelada ao uso da memória RAM. E ao que tudo leva a crer, eu digo ao que tudo leva a crer, não com certeza, porque eu não encontrei nenhuma informação oficial quanto a isso nas comunidades da Apple, ou alguma fonte oficial, mas em base em todos os meus testes aqui e outros posts de outras pessoas também, parece que essa otimização, essa liberação de memória RAM para os aplicativos é muito mais restrita nos aparelhos da Apple. Parece que essa disponibilidade do uso de recursos é muito mais limitada e controlada. Imagino eu, para que seja mantida uma certa fluidez em todo o sistema operacional. Logo, quando um arquivo utiliza muita memória RAM, ele precisa de alguma forma ser otimizado para liberar recursos para as outras funcionalidades do aparelho. E certamente é isso que acontece aqui. Quando uma página web está consumindo muitos recursos de desempenho para otimização, renderização, utilizando muitos recursos da GPU e, consequentemente, utilizando muita memória RAM, o dispositivo precisa fazer alguma coisa para diminuir esse trabalho. Então é aí que entra esse recarregamento automático. Geralmente, um certo padrão e um bom número de memória que uma página web gasta para ser renderizada fica em torno de 40 a 50 MB. E lembra que eu disse que o problema estava muito difícil de resolver por não seguir um padrão? Pois é, depois de muitos testes mais minuciosos e diretos, eu consegui identificar um desses padrões. Parece que quando uma página chega ao ponto de estar gastando, por exemplo, 200 MB de memória ou mais, ao exceder esse pico, esse comportamento acaba acontecendo. E eu pude reparar esse mesmo comportamento não só em páginas feitas com Elementor, mas páginas feitas no código diretamente, páginas feitas com Framer, qualquer outro tipo de framework ou ferramenta não está livre desse problema acontecer. Realmente está diretamente ligado ao quanto de memória a sua página está sendo necessária utilizar a partir do dispositivo, e a depender desse número, sendo de 200 MB ou mais, certamente esse vai ser um número muito excessivo para o dispositivo, fazendo com que, para liberar recurso, ele acabe recarregando a página automaticamente. Eu sei, isso não faz muito sentido. Quando a gente pensa em 200 MB de memória para um dispositivo como, por exemplo, o iPhone 14, que tem 6 GB de memória RAM e consegue rodar jogos como Asphalt 8 de forma totalmente lisa, que certamente, provavelmente, imagino eu, gaste mais do que 200 MB de memória RAM, isso acaba não fazendo muito sentido. Porém, realmente, como eu disse, não há nenhuma fonte oficial para isso, mas o que eu pude perceber é que todas as páginas que eu pude presenciar esse mesmo bug têm isso em comum. Elas excedem esse grande número de memória RAM e também seguem um padrão com a mesma explicação que foi compartilhada nesse fórum que eu deixei aqui na descrição. Mas beleza, com base em tudo isso, como é que a gente faz para poder medir quanto que a minha página está gastando de memória RAM? Como é que eu faço para ter esse dado e saber se realmente a minha página está bem otimizada no seu processo de renderização para que esse problema não aconteça? Bom, para a gente saber disso, a gente precisa depurar a página. Assim como a gente abre a página aqui no DevTools, né, para poder inspecionar todas as questões de desempenho da página, o que está sendo carregado, todas as fontes e tudo mais, a gente precisa fazer a mesma coisa, porém, no celular. A questão é que a gente não consegue nativamente abrir o DevTools no celular, e como esse problema é diretamente relacionado ao iPhone, isso não acontece aqui no Android até então, tá? É realmente uma coisa restrita apenas no iPhone. A gente precisa fazer uma certa configuração para isso. Então, basicamente, a gente vai plugar o iPhone a um Mac, isso não funciona diretamente em computadores Windows, tá? Precisa ser plugado a um Mac, e através disso a Apple tem ferramentas disponíveis para você conseguir depurar como uma página web está sendo renderizada e carregada no celular a partir do DevTools ou do Safari Web Inspector. Mas caso você seja assim como eu, um usuário de Windows e de Android, não tem acesso a um iPhone, muito menos ao Mac, pode ficar tranquilo. Eu sei que a aquisição desses bens para fazer principalmente esses testes não é algo tão acessível assim, e justamente por isso existem ferramentas hoje muito interessantes na internet que permitem fazer essa depuração na nuvem desses dispositivos. A que eu utilizo e a que eu vou te recomendar é a Lambda Test.
Essa ferramenta no seu plano mais básico, ao menos hoje aqui onde eu gravo esse vídeo em 2024, custa $9 por mês. Você consegue ter um teste grátis também por alguns minutos limitados para testar a ferramenta e ver como é, mas eu pelo menos entendo que é um plano relativamente bem acessível, que com certeza vai ser bem útil aí para você ter uma ideia melhor de como é esse comportamento. Talvez você nem precise acessar para sempre, já tendo uma base de como são as melhores práticas para ter uma boa renderização no site, você futuramente pode até seguir essas mesmas práticas sabendo que assim vai ter um comportamento padrão. Mas não só por questão de responsividade, mas também para ter uma ideia mais direcionada de como a página está se comportando no iOS, eu pelo menos aqui já meio que aderi como uma ferramenta indispensável mesmo para ter essa ideia, porque não só a gente consegue acessar dispositivos móveis, como também macOS e ter uma ideia bem mais aprofundada. E é claro, eu já fiz alguns testes aqui, colocando uma página, por exemplo, com propriedades CSS que eu sei que são incompatíveis no Safari ou no iOS, e realmente eu consegui comprovar que ali estava sendo apresentado daquela forma, o que realmente se comprova que são sistemas operacionais iOS que estão rodando ali, então a gente pode ter certeza que realmente a gente vai estar vendo o que um usuário de iPhone estaria vendo também. Então vou te mostrar aqui agora por dentro dessa ferramenta, mas você pode ficar livre para escolher alguma outra que você prefira, ou caso você também tenha um iPhone e um Mac, siga essas mesmas configurações, tá? Vou te mostrar como a gente consegue ter acesso a esse painel de depuração e principalmente uma função exclusiva que infelizmente só tem disponível no Safari Web Inspector, no nosso DevTools essa opção não tem nativa, mas é uma função muito interessante não só para ter essa ideia de quanto o site está gastando de memória, quanto também para ter uma visão bem mais ampla da estrutura do seu site. Vem ver comigo aqui então. Beleza, estamos aqui por dentro da ferramenta, tá? A gente tem aqui o painel principal, nessa opção aqui que eu acessei, que é a do Real Time, a gente consegue ter acesso em tempo real a esses dispositivos. Então tem tanto a opção aqui do desktop quanto a opção do Virtual Mobile também, que é a que a gente vai utilizar. Eu já posso mudar aqui para o iOS, no Safari, olha só, já tem até o iPhone 16 Pro Max aqui para a gente poder acessar. Bem bacana, né? Olha só, peguei essa página aqui, por exemplo, também, eu não sei se você já viu, mas é uma página relativamente famosa no âmbito do web, principalmente de referências, ela tem muito aí em alguns sites que eu busco, como o Godly e outros sites que eu pego referências também. É uma página que dispensa comentários, foi muito bem feita e é muito legal, porém, infelizmente, eu acabei notando esse mesmo problema nessa página aqui também, e a gente consegue notar o mesmo padrão de um nível elevado de memória de renderização. Então, como que a gente faz para poder ver esse processo? E aqui está a minha página do CCSpec, não sei se você já chegou a acessar, hoje ela, graças a Deus, não está mais com um problema, mas essa aqui é a página antiga que estava, e eu vou te mostrar qual é o padrão aqui de uso elevado também. Então, pegando, por exemplo, essa página aqui, eu vou trazê-la aqui para a nossa ferramenta do Lambda Test, vou colar aqui a URL e vou começar a rodar ela aqui no iPhone 16 Pro Max no navegador Safari, tá? Eu já até vi algumas informações, também nada oficial, mas parece que todos os navegadores do iOS, eles são meio que moldados no Safari, então certamente vai seguir um certo padrão de comportamento para qualquer outro navegador. Muito interessante isso também. Então tá carregando aqui, beleza, ó, a página tá carregada, eu posso até agora fechar esse menuzinho aqui, e agora aqui em cima a gente tem a opção do Safari Web Inspector, vou aguardar ele carregar aqui. Show de bola, já carregou, vou até expandir um pouco a janela. E bom, aqui a gente tem as opções que a gente já conhece aí do próprio DevTools, né? Os elementos, o console, o network, timelines. Só que essa opçãozinha aqui, cara, infelizmente a gente não tem ela no Windows nem no DevTools, só tem mesmo no Safari Web Inspector, que é a opção de camadas. E isso aqui é muito legal. Olha que bacana, eu consigo ter uma pré-visualização de camadas do meu site. Então isso aqui já me deu tanta clareza de alguns elementos que a princípio eu pensava que estavam ocultos, mas que para o navegador não estão ocultos. Então é uma ferramenta muito interessante para a gente poder ver aqui todo o esqueleto da página em 3D. Mas o segredinho está aqui, ó, nessa barrinha que fica escondidinha aqui também nesse canto superior direito, que aqui sim vai abrir toda a janela de memória. Então olha que bacana, eu consigo não só ver a memória total da página, que aqui está em 200 MB, o que já é bem elevado, como também eu consigo ver aqui em tempo real quanto cada seção, cada elemento está gastando de memória. Às vezes ele pode dar uma travadinha quando você abre outras opções de DevTools, mas recarregando a página ele já vai voltar aqui em tempo real, tá? Então olha só, vou começar a rolar aqui a página e vamos dar uma olhadinha como que vai ficar esse uso de memória. Ó, aqui já foi para 211 e tem uma seção que eu sei que ela vai ficar bem mais elevada. Aqui já está 223, acho que é a seção que tem um radar, acho que é essa aqui, ó. Olha só, aqui a gente teve um pico ali para 260 MB. Olha só, nessa seção aqui dos planos, por exemplo, ó, eu posso voltar aqui nessa seção, então deixa eu ver se ele vai atualizar ali. Já foi para 230 MB e quando eu chego aqui nessa seção dos planos, ó, vamos dar uma olhadinha ali.
Ó, já atualizou para 367 MB, né? Assim, comparado a, vamos supor, 4 GB, 6 GB de RAM, não era para ser muito, mas como eu disse, parece que é um pouco mais limitado o quanto de recursos que o aparelho pode utilizar. E comparado a um padrão, assim, geralmente normal, digamos, de 40 MB de uma página, 370 é muita coisa, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui essa página desse fórum que eu encontrei essa resposta, né? Deixa eu abrir ela aqui para ver quanto de memória uma página estática, né, de um fórum apenas. Então vamos ver quanto que essa página gasta. Olha só, 74 MB, né? Um pouquinho até a mais dos 50 que eu falei, mas comparado a 300 é bem menos. Então a gente já pode ter uma ideia aí, realmente da diferença de proporção de memória. E pegando agora a minha própria página, então eu vou abrir ela aqui. Beleza, ó, carregou. Aqui na primeira seção ela já tem 120 MB e quando eu chego aqui na seção dos depoimentos, que era a seção mais conflitante, nessa seção a gente já pode notar ali, ó, tá chegando a 250, 300 MB também. Então, mais esse mesmo padrão aí, bem elevado de uso de memória que certamente ocasiona isso. Então, assim, essa aqui era o problema principal, esse aqui era o problema principal. E ao apagar ele, a minha página já conseguia pelo menos continuar rolando. Porém, se você for meio paranoico, assim como eu, e fazer uns testes bem hardcore mesmo, eu ficava rodando a página, indo para cima e para baixo, e às vezes o bug voltava a acontecer, e isso porque ainda que não tinha um elemento muito severo de uso de memória, como esse aqui, que está gastando 300, ainda tinham muitos elementos excedendo, né? Elementos que estavam ali chegando aos seus picos de 150 MB por aí, e ao fazer esse scroll muito rápido, né? Como ele precisa dividir essa renderização para aquele elemento que está na viewport e depois chega para outra seção muito rápido, então esse intervalo de tempo muito curto para muitas renderizações acabavam também elevando o uso da GPU e consequentemente resultando no bug. Então eu precisei fazer uma otimização bem severa aqui na minha página, com questões que eu nem me atentava muito, então nesse modo foi até um pouco positivo. E quais foram essas otimizações que eu fiz? Bom, eu não quis abrir mão de algum efeito, até porque não gostaria de precisar fazer isso, mas basicamente aquela seção que estava com o maior problema, né? Então eu vou até abrir ela aqui, ó. Então essa seção aqui, olha só, eu tenho esses elementos aqui que são umas estrelinhas feitas a partir do HTML e do CSS também com uma animação contínua. Eu tenho esse elemento com uma propriedade CSS para poder moldar esse container na forma da estrela. Adicionei também um pseudo-elemento aqui com esse cônico gradiente animado para fazer esse efeito aqui que ele vai acompanhando as bordas da estrela, né? Então tem mais esse efeito, tem mais uma imagem aqui dentro. Eu tenho aqui também, além disso, nessa seção, tem um gradiente cônico com um filter blur animado, né, que fica fazendo essa animação assim, além de eu ter aqui um carrossel com containers, com elementos dinâmicos, né, que precisam se adequar aqui à responsividade da minha página, e tem essa transição individual, também com uma estilização CSS aqui, para deixar eles meio que em formato de cartas, né, com o Translate. Então aqui também tem outro código para fazer esse efeito vinculado ao mouse. Então olha só quantas coisas que o navegador precisa renderizar e processar ao mesmo tempo, né? Então realmente isso aqui estava ocasionando isso. Nesse caso, o que eu fiz foi substituir toda essa seção aqui, toda essa estrutura por um vídeo. Então aqui na minha página hoje eu consegui manter o mesmo visual, porém eu substituí essa estrutura por um vídeo estático em loop. Então é uma estrutura pré-renderizada, né, que consequentemente não exige tanto desempenho assim da RAM do próprio dispositivo. Eu também acabei alterando aqui esse carrossel que antes era de containers para um carrossel de imagens, né, que consequentemente por já ter uma imagem ali exportada, ele acaba sendo mais otimizado também para ser processado e até mais leve para poder fazer a edição ali dentro do Elementor. Fiz algumas outras boas práticas na página também para poder deixá-la mais otimizada, como por exemplo a otimização de imagens, né? Por exemplo, aqui eu tenho aqui essa página de teste e eu vou colocar uma imagem aqui, por exemplo, e uma coisa muito interessante, né? Principalmente se tratando em SVGs, alguns ícones que eu precisava colocar, alguns arquivos em SVG principalmente. Ao exportar eles, eu me atentava muito mais ao tamanho do arquivo em si, pensando mais na performance da página. Então olha só esse elemento aqui, por exemplo, ele tem 3 KB de tamanho, então é um elemento muito leve e que me deixava 100% despreocupado. Mas a dimensão dele, eu acabava não me atentando muito na hora de exportar, e ele tem nada mais, nada menos do que 36.314 pixels por 5.612. Então é um elemento muito grande.
E eu entendo que a gente pode simplesmente diminuir ele no Elementor e, consequentemente, vai ser um elemento menor, mas ele ainda continua sendo um elemento originalmente com uma dimensão muito grande que dá muito mais trabalho para o navegador renderizar. Então, desse modo, depois eu exportei esses SVGs não só continuando mais leve, porém com essa dimensão menor, consequentemente dando menos trabalho para o navegador. Então, é uma coisa muito importante a se atentar, principalmente a SVG, né? Imagens em JPEG e PNG, você geralmente não vai exportá-las muito grandes, porque elas vão impactar diretamente no peso da imagem, mas os arquivos em SVG, por já ficarem nativamente leves, a gente acaba às vezes não se atentando muito à dimensão do arquivo. Então, é importante sempre se atentar a essa questão aqui também. E principalmente também a questão de imagem, né? Essa minha imagem aqui, por exemplo, ela tem 799 pixels por 1284. Não é tão grande assim, porém a gente entende que eu preciso de uma imagem com uma resolução melhor, principalmente a cada tamanho de tela. Quanto maior for o tamanho de tela, melhor eu preciso de uma resolução para que essa imagem fique nítida. Então, por exemplo, essa imagem está totalmente ok aqui para o computador, para o laptop, porém no mobile, como a resolução bem menor, eu não preciso necessariamente de uma imagem com uma resolução muito alta. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso importar aqui no meu WordPress duas imagens. Uma imagem um pouco mais pesada, com uma resolução maior e deixar ela aqui disponível para desktop e mudar essa imagem apenas no mobile, com uma resolução um pouco menor, com menos pixels. Quanto menos pixel tem a imagem, menos trabalho o navegador tem para poder renderizá-la. Então, para a gente poder fazer essa alternância, né, aqui no Elementor a gente consegue já mudar nativamente a imagem de fundo do container do desktop para o mobile. A gente tem essa opção responsiva aqui, porém não para imagens. A imagem ela vai ser definida uma vez só e vai ser a mesma tanto no desktop quanto no mobile. A gambiarra que daria para fazer, a gente vir aqui no responsivo, ocultar ela aqui nos outros pontos de quebra, no caso no mobile, e duplicar ela aqui, na outra duplicada ocultar nos outros, mas não precisa fazer essa gambiarra não. A gente pode fazer o seguinte, aqui em CSS, primeiramente eu vou colocar um Media Carry, né? Então eu vou colocar Media, abre parênteses, Max Widget 767 pixels. Por que 767? Essa é a largura máxima do mobile. Então o Media Carry ele é como se fosse um controlador de resolução. Então, as configurações que eu colocar dentro desse bloco, elas vão ser configuradas apenas na resolução que eu estipular aqui. Então, como a resolução máxima é 767 pixels, do menor até o 767 é a resolução do mobile. Então, tudo que eu colocar aqui vai ser configurado apenas no mobile. Agora, o código em si. Eu vou inserir aqui um selector, ou seja, estou seletando esse elemento e vou colocar aqui a propriedade de content, que é a propriedade que vai justamente configurar o conteúdo desse elemento. Vou colocar aqui dois pontos, URL, abre parêntese e aspas. E agora eu vou pegar o URL da minha imagem. Então vamos supor que essa imagem aqui é essa minha mesma imagem, porém com a resolução um pouco menor, né? Vou colar essa URL aqui e pronto. Ó. Agora, quando eu voltar aqui para o desktop, eu vou ter a minha imagem original, no laptop também, no tablet também, e quando eu for para o mobile, ela vai estar alterada para essa outra imagem, que eu só coloquei essa aqui como exemplo, mas seria aquela mesma imagem com resolução menor. Bom, seguindo essa minha linha de experiências e de recomendações, eu imagino que você vai ter um caminho muito mais direcionado agora para poder saber como evitar esse problema ou resolver caso você já esteja lidando com ele. Mas basicamente, realmente, a questão aqui é simplificar a página o máximo possível, principalmente no mobile, seguir as melhores práticas de otimização e, claro, não deixar muitos elementos para serem processados e renderizados em uma única parte do site, seja animações CSS, configurações de carrossel ou elementos de transição. Então não há uma regra do que você pode ou não aplicar, mas quando a gente aplica muitas coisas dentro de uma mesma seção, essa mesma seção vai exigir um desempenho muito grande e, ao que tudo indica, esse desempenho muito elevado acaba ocorrendo esse problema nos dispositivos da Apple. Eu sei que essa é uma questão que pode desanimar um pouco, principalmente se você está começando nessa área agora, por ser uma questão que às vezes não segue um padrão, não depende do seu desenvolvimento em si diretamente, digamos assim, é algo um pouco externo que foge um pouco do nosso controle, mas vamos levar pelo lado bom, pelo menos essa informação chegou até você. Confesso que para mim foram dias muito difíceis, principalmente quando a gente precisa resolver um problema e não consegue naquele momento e vai dormir com um problema na cabeça e acorda, não resolve, no próximo dia não resolve, mas a internet está aqui para a gente se ajudar. Felizmente eu encontrei esse fórum que me foi muito útil, espero que agora eu consiga ser útil aqui para você também. Então não só para você evitar esse problema e começar a investigar as suas páginas e já deixá-la já pré-montada e pré-configurada para ter a melhor experiência possível para todos os usuários. Certamente sendo feito isso, eu entendo que o meu objetivo aqui vai estar sendo alcançado. Então se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil para você, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você queira receber mais vídeos como esse e problemas foram feitos para resolver. Aqui está a solução desse e que venham os próximos. E não se esqueça, o complicado pode ser simples. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!